Agora, a nossa próxima aula é com Alisson Bruno Borges, Alisson Bruno Barcelos Borges, ele que é radio-oncologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, a SBRT. Colocando aqui, doutor Alisson. Doutor Alisson, muito obrigado por estar aqui conosco. Olá. E uma excelente aula para você. Obrigado, eu que agradeço aí. Deixa eu só compartilhar aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a SBCO, você, Moura, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa especialidade, das indicações da radioterapia. Vocês estão vendo a minha tela? Acredito que sim, né? Então vamos lá. Para a gente falar um pouquinho de radioterapia, a gente primeiro precisa entender o que a gente faz, né? Como é que a gente utiliza essa arma contra o câncer, né? Então, a radioterapia nada mais é do que a gente usar radiação, né? No caso, na grande parte dos equipamentos que a gente tem disponível hoje, são radiações que a gente chama ionizantes, né? Que são basicamente raios-x de alta energia, e o objetivo é direcionar esses feixes de radiação de alta energia lá para o meu alvo, né? Na grande parte das vezes, tumores, e com essa interação entre a radiação e o tumor, a gente provocar um dano no DNA tumoral e com isso levar a célula do câncer à morte. Então, a gente basicamente o que a gente vai fazer é ter equipamentos que direcionem esse tipo de radiação, né, esse raio-x, essa energia para ali, para aquela alvo, que na grande parte das vezes a gente vai estar falando de tratamentos tumorais. E quando a gente fala então de indicação de radioterapia, basicamente, né, o carro-chefe da nossa especialidade é o tratamento em conjunto com as demais, como oncologia clínica e cirurgia oncológica, no tratamento das neoplasias. Então, quando a gente pensa em falar em radioterapia, a gente vai ver que 95% das vezes que a gente utiliza a radiação terapêutica no meio médico, a gente vai estar falando num cenário oncológico, no tripé do tratamento oncológico, como muito bem o Felipe e o Alexandre já falaram, né, que é utilizar cirurgia, quimioterapia e radioterapia. A radioterapia está presente em torno de 60% a 70% dos pacientes oncológicos, ou seja, se a gente for pegar um paciente oncológico, ao longo do seu tratamento, da sua história, 70% deles vão passar em algum momento pela radioterapia. Mas além do tratamento da neoplasia, a gente pode utilizar a radioterapia em algumas outras patologias, né? Então, algumas doenças benignas, como uma ação anti-inflamatória, a gente pode fazer tratamentos ali preventivos no queloide ou no pterígio, algumas doenças vasculares, como a má formação arteriovenosa, e também uma outra aplicabilidade seria o tratamento de radiocirurgia funcional. Mas a gente vai se atentar ao foco, que é o tratamento das neoplasias, que, como eu disse, é o grande cenário e a grande atuação da radioterapia. E como é que a gente pode utilizar essa radioterapia no cenário aí oncológico? Né? Então, a radioterapia ela pode ser feita de maneira neoadjuvante, que a gente chama, né, em que a gente faz um tratamento combinado ou não com quimioterapia antes do procedimento principal, que seria a cirurgia. Um desses exemplos é o câncer de esôfago, por exemplo, o câncer de reto, onde a gente utiliza a radiação para melhorar a ressecabilidade cirúrgica, para dar ao cirurgião uma maior segurança do ponto de vista de cirurgias minimamente invasivas, além também de reduzir com isso também a recorrência loco-regional daquela patologia. A gente também pode utilizar no cenário que a gente chama adjuvante, ou seja, onde a cirurgia, o tratamento principal é feito primeiro, e a gente complementa depois o tratamento com radioterapia. O cenário mais clássico e mais usado é no câncer de mama, onde após uma cirurgia conservadora ou um tratamento em que a gente tinha acometimento linfonodal, por exemplo, a gente faz a cirurgia, o cirurgião opera e depois a gente indica a radioterapia como tratamento complementar para redução do risco de recorrência. Há cenários onde a radioterapia é o tratamento principal. Algumas vezes a gente precede esse tratamento com o uso de quimioterapia. Um caso muito clássico é os tumores de cabeça e pescoço localmente avançados, que não são passíveis de ressecção cirúrgica. E há cenários onde a gente pode usar esses dois tratamentos combinados. Câncer de cabeça e pescoço, câncer de próstata, onde, ao contrário, que a gente não usa químio, mas usa hormonoterapia associada, e alguns tipos, por exemplo, de tumores de esôfago também, isso é passível de ser feito, né? E um cenário que é muito importante, que a gente acaba não mencionando, mas o tratamento oncológico também, muitas vezes, nós que lidamos ali com oncologia, nos colocamos de frente, é no cenário onde a doença não é mais passível de cura, mas a gente precisa melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, a radioterapia no cenário paliativo ou de controle local, ela também é muito bem indicada, principalmente ali nas questões relacionadas à dor oncológica, a sangramento, a fraturas, compressão medular e obstrução, por exemplo, de vias aéreas.
Quando a gente utiliza rádio, e isso é importante, a gente vai fazer um tratamento que, na grande parte das vezes, ele vai ser um tratamento dividido em frações. E para isso a gente tem algumas modalidades do número de frações que a gente pode dividir esse tratamento. O grande objetivo de dividir em frações é eu conseguir melhorar a tolerância do paciente ao tratamento, principalmente quando eu tenho campos de tratamentos maiores, ou seja, quando eu preciso fazer áreas de radiação maior. Então, a gente pode ter o fracionamento que a gente chama convencional, que a gente vai fazer um tratamento ao longo de 6, 8 semanas. Com o aumento da tecnologia, eu posso aumentar essa dose por dia de radiação e, com isso, reduzir o tempo total de tratamento. E eu posso ter tratamentos aí bem mais fracionados, mas a ideia seria fazer várias vezes ao dia para tentar reduzir o número total de semanas do tratamento. E a modalidade para a gente entregar essa radiação, a gente normalmente vai dividir em 2 tipos. O mais comum é a radioterapia externa, que a gente chama de teleterapia, que é o que a gente mais vê, que tem mais acesso, que são aqueles grandes equipamentos chamados de aceleradores lineares, em que a gente tem uma fonte de radiação ou uma emissão de radiação, né? Porque os aceleradores lineares, eles não têm fonte radioativa, mas sim, eles produzem radiação através da corrente elétrica, né? Através de estar ligado na tomada, mas são máquinas que produzem radiação de fora para dentro. E eu posso ter a bracterapia, que é uma modalidade que a gente utiliza menos, mas que tem a sua aplicabilidade em alguns cenários, em que eu introduzo uma fonte radioativa lá em contato do tumor, então a radiação é dada de dentro para fora. Aqui um vídeo muito rápido para a gente exemplificar o que seria a bracterapia. Esse aqui é um paciente com uma bracterapia, por exemplo, de próstata, né? Então, em que a gente normalmente vai utilizar o tratamento com agulhas. Então, aqui está a próstata, que seria o meu alvo, um câncer de próstata. A gente agulha esse paciente, então faz com que essas agulhas sejam os caminhos por onde a fonte de radiação vai passar. E ao a gente agulhar esse paciente, essa fonte de radiação vai sair desse cofrinho aqui, e ela vai lá e ela vai depositar toda a dose e vai dar essa dose localizada lá dentro do alvo. É um procedimento diferente da radioterapia externa, que é um procedimento mais invasivo, a gente faz com anestesia, sob os regimes de sedação, mas, em contrapartida, ela consegue dar uma dose muito alta de radiação localizada apenas no meu alvo de tratamento. Já a teleterapia, ela normalmente é a que é a mais utilizada, né? Então, e é onde a gente teve os maiores avanços nos últimos anos. Ela, como eu falei, ela é dada através desses equipamentos chamados de aceleradores lineares, onde eu tenho a emissão de radiação localizada numa distância superior a 40 centímetros do meu alvo, ou seja, do paciente, né? E eles podem ser dados das mais variadas maneiras, a radiocirurgia robótica, a radioterapia de forma helicoidal, ou através do próprio acelerador linear. E dessa forma, a gente tem várias tecnologias que são agrupadas a esse tipo de tratamento, né? Que são desde as mais simples, que é a radioterapia 2D, ou através da radiocirurgia, que seria a radioterapia de altíssima precisão, em que a gente consegue dar uma dose muito alta em volumes muito pequenos ou em volumes com localizações muito importantes que não são acessíveis pelas técnicas cirúrgicas convencionais. Esse é um exemplo de uma radioterapia convencional, que é o que a gente fazia na década de 80, na década de 90, que a gente tem tido uma evolução muito grande para diminuir esse tipo de tratamento. Parafraseando aí o Alexandre, é como se a gente tivesse a evolução, né? Isso aqui é uma cirurgia aberta para uma cirurgia videolaparoscópica. Então, isso é o que a gente fazia. O paciente fazia só, basicamente, uma radiografia. Então, aqui eu não conseguia enxergar ao certo o alvo do tratamento. Então, isso fazia com que eu tinha que dar uma dose de radiação meio às escuras, né? Então, fazer volumes maiores para ter certeza que o meu alvo de tratamento estaria sendo coberto. E aqui mostrando cálculos físicos extremamente arcaicos, era tudo feito à mão, para que a gente conseguisse dar a dose que o radioterapeuta, o radiooncologista prescrevia. Mas a gente via que era totalmente aí muito manual, né? Era um tratamento muito mais agressivo. Hoje não. Hoje os equipamentos eles contam com tecnologia de tratamento tridimensional. Então a gente primeiro faz uma tomografia, eu delineio esse alvo, eu faço vários testes no computador para saber se o volume de tratamento está de acordo, se a dose de radiação nos tecidos sadios está de acordo com aquela chance de toxicidade para ser a mais baixa possível. Então o meu tratamento fica muito mais preciso. Então eu saio disso, né, alvos extremamente grandes, né, para ter certeza que eu conseguiria tratar o tumor de uma forma geral, mas por eu não ter precisão, eu tinha que fazer áreas de tratamento extremamente volumosas para tratamentos como esse, extremamente precisos e conformados, com isso reduzindo a dose de radiação nos tecidos sadios, né? Isso foi evoluindo de uma forma, a precisão do tratamento foi evoluindo de uma forma que a gente hoje consegue fazer fusão de imagens no planejamento, como ressonâncias, PET-CTs,
angiografias, para tudo melhorar a minha precisão e a minha melhor definição do meu alvo. Ao ponto de eu conseguir, por exemplo, esse é um caso de vida real, em que a gente tem um tumor, uma metástase cerebral de um paciente com um excelente prognóstico, né, numa localização muito eloquente, chamada de tronco cerebral, que é uma das áreas mais importantes, né, em que a gente sabe que ela é muito difícil de acessar cirurgicamente, e aqui a gente consegue, então, fazer um tratamento extremamente localizado, usando uma dose alta de radiação e com resultados extremamente animadores, né? E querendo ou não, essa evolução trouxe com que a gente conseguisse expandir esse conceito de radiocirurgia para praticamente todas as áreas do corpo, né? Então, os equipamentos hoje, como eu falei, extremamente complexos e tecnológicos, com presença de tomografias integradas ao equipamento, sistema de reposição ou mesas robóticas, tratamentos de intensidade modulada, faz com que a gente consiga melhorar ainda mais a precisão, a dose no tumor, poupar o tecido sadio e dar menos efeito colateral. Esse é um exemplo de um paciente também de vida real, em que a gente vê tratamento de múltiplas lesões cerebrais tratadas com radiocirurgia, através de um equipamento chamado de acelerador linear, mostrando que a gente consegue fazer esse tratamento num tempo muito tranquilo para o paciente fazer a tolerância e conseguir dar uma dose relativamente muito boa no tumor e uma dose muito baixinha nos tecidos sadios, a ponto da gente ver esses resultados, né? Aqui a gente vê um tumor cerebral, uma metástase cerebral de um tumor chamado de seminoma, né, em que a gente fez a radiocirurgia e 3 meses depois o paciente com uma excelente resposta. E esse acesso a essa tecnologia, né, o diagnóstico precoce, que foi muito bem falado, e o acesso à tecnologia também permite a gente fazer tratamentos que antes não eram passíveis de ser feitos. Eu gosto muito de usar esse exemplo, que é o paciente com câncer de pulmão estadio inicial. A gente fala muito, né, hoje, cada vez mais vem ganhando cenário, né, a gente fazer os screenings, as detecções precoces do câncer de pulmão também, principalmente naquele grupo de pacientes tabagistas, e a gente sabe que o tratamento da doença inicial do pulmão ela é cirúrgico, né? Então, quando o paciente ele vai para a cirurgia, faz uma cirurgia de qualidade, uma cirurgia bem feita, e hoje, como muito bem foi mencionado pelos meus 2 colegas anteriores, técnicas robóticas, técnicas laparoscópicas, esse paciente tem uma chance de cura enorme. Então, a gente vai falar de um câncer de pulmão em que a chance de cura do paciente operável chega a 90%. Só que se esse paciente, por uma condição clínica, ou por não ter acesso à cirurgia, ou porque normalmente são tabagistas, e a gente sabe que a reserva funcional desses pacientes são ruins, se ele não for capaz de ir para a cirurgia, e se ele não tiver acesso à tecnologia de radioterapia, ele vai para uma radioterapia convencional, e a chance de cura dele cai de 90% para, no melhor cenário, 40%. Então, eu vou perder mais da metade dos pacientes por não ter conseguido dar um tratamento adequado para eles, no caso da impossibilidade cirúrgica. Isso muda quando a gente expande esse conceito de radiocirurgia para o tratamento, por exemplo, do câncer de pulmão. Então, hoje, os tratamentos a gente consegue avaliar de uma maneira muito mais precisa a movimentação do tumor na hora da respiração. Com isso, eu consigo ter precisão, com isso, eu consigo dar doses altas de radiação e doses baixas de radiação no tecido sadio, e eu consigo fazer a radiocirurgia, que vai trazer resultados de cura muito semelhantes à da cirurgia. Então, se eu tiver acesso à tecnologia, eu vou conseguir fazer com que esse paciente, por não ter condição clínica cirúrgica, ele consiga ter acesso a um tratamento também de ponta, que vai ter uma alta chance de cura. Aqui é um exemplo também de vida real de paciente nosso tratado. A gente vê essa lesão de pulmão pequena, era um paciente que tinha um DPOC um enfisema aí muito volumoso, né? Então ele não era passível de cirurgia, a gente fez uma radiocirurgia e esse paciente está curado. Aqui é um exemplo que eu gosto de mostrar, né? Um paciente em que a gente vê o planejamento dele respirando durante o tratamento, e a gente vê ali o alvo bem delimitado, e a gente consegue, com isso, entregar a dose de radiação de maneira muito tranquila e muito segura apenas no tumor, né? E a gente tem como auxílio, por exemplo, o próprio uso do PET-CT, que nos ajuda a definir ali a maior atividade do tumor para que a gente concentre de maneira muito precisa a dose de radiação desse tratamento. E aqui é a técnica, o disparo, né? Então, a gente vê o momento em que o paciente respira fora do meu cronograma, eu consigo fazer a pausa do tratamento. Se ela está respirando dentro da faixa de respiração em que a gente programou, o tratamento continua. Então, essas linhas amarelas, elas são o feixe sendo disparado. Essas linhas ali que a gente vê cinzas, é quando o feixe ele é desligado, porque o paciente se movimentou fora da minha posição. Então, isso a gente consegue ter resultados extremamente animadores, né, mostrando uma doença de pulmão inicial aqui de 60 dias pós-radiocirurgia, aqui normalmente 4, 5 meses pós-radiocirurgia, a gente vê uma resposta impressionante, como eu disse, trazendo alternativa ao tratamento cirúrgico naqueles pacientes não passíveis de cirurgia.
né? Então, a evolução da radioterapia, junto com a evolução da oncologia como um todo, seja da cirurgia, seja dos tratamentos sistêmicos, né? Ela possibilitou, em conjunto com as especialidades oncológicas, uma melhora significativa na sobrevida desses pacientes ao longo dos anos, né? Então, é nítido o quanto a gente veio avançando nas terapias oncológicas e a radioterapia faz parte desse papel. A grande questão que ainda a gente precisa entender é o acesso, né, e a distribuição dessas tecnologias ainda no nosso país. Infelizmente, a gente ainda tem equipamentos, principalmente no sistema público de saúde, que são muito obsoletos, né? Grande parte desses equipamentos tem mais de 20 anos, então não conta com essas tecnologias. Então, quando eu olho, por exemplo, a possibilidade de radiocirurgias, eu vejo que na saúde suplementar, cerca de 70% dos serviços conseguem fazer esse tipo de tratamento, mas infelizmente no SUS, 20% apenas desses tratamentos eles vão ser realizados. Então, a gente ainda tem uma dificuldade de acesso, principalmente no sistema público de saúde, assim como a cirurgia laparoscópica, os tratamentos modernos, eles vão fazer com que a gente tenha menos paciente na máquina, porque aumenta a precisão, eu diminuo o tempo total de tratamento, eu dou mais vagas para realizar o tratamento. Então, é uma briga que, junto com a SBCO, com a SBOC e com as entidades aí não governamentais, a gente tem tentado encampar junto aos nossos órgãos para que a gente consiga também a aprovação e atualização do cenário da radioterapia, principalmente na saúde pública do nosso país. A gente também está indo rápido, né? Além de tudo isso que eu mostrei, existem hoje novas tecnologias que logo, logo devem estar disponíveis. Aqui, primeiro, é a protonterapia, que existem alguns projetos no Brasil. Esse é um tratamento em que a gente utiliza principalmente em cenários pediátricos, onde a gente utiliza uma radiação que a gente chama de alto peso e que deposita toda a sua dose na região do tratamento, diminuindo a área irradiada, né? Então, isso para criança, principalmente, faz muito sentido, porque a gente tem muita preocupação dos riscos da radiação, principalmente no cenário pediátrico, que é onde eles são mais suscetíveis à exposição à radiação, mas infelizmente é uma tecnologia ainda muito cara. A gente fala de um equipamento desse na casa de 30 milhões de dólares, mais uma manutenção na casa de 150 mil dólares por mês, então torna-se ainda inviável em grande parte dos países, incluindo o nosso. E uma outra terapia que logo, logo deve chegar é a radioterapia guiada por ressonância, que também faz com que a gente consiga aumentar ainda mais a precisão para situações em que hoje a gente tem dificuldades de ajudar os nossos colegas cirurgiões, por exemplo, tumores cardíacos, alguns tumores abdominais. Ela tem alguns ganhos porque consegue dar em tempo real, durante o feixe de radiação, a gente vê a movimentação e a resposta terapêutica para fazer uma adaptação do tratamento. Então, era isso. A mensagem final é um tratamento importante, faz parte desse tripé oncológico, né? Seja nesses cenários que eu mencionei. A grande questão hoje que a gente já está vivendo no Brasil é o avanço da tecnologia, e a gente, com isso, vai precisar avançar ainda mais as questões relacionadas a treinamento, porque a gente sabe que esses equipamentos, esse tratamento, ele precisa de um time multidisciplinar muito afiado, ele precisa do radio-oncologista, que é o médico, ele precisa do físico, ele vai precisar de tecnólogos, equipe de enfermagem, todo mundo ali se conversando e trabalhando de maneira junta. E, além disso, a gente tem o grande desafio, que é o acesso por conta dos custos e dos nossos financiamentos que a gente tem disponível, que muitas vezes não acompanham aos custos de manutenção e implementação dessas tecnologias. Mais uma vez, agradeço vocês, agradeço aí a SBCO pelo convite, você, Moura, também pela oportunidade da gente estar falando. Obrigado. Doutor Alisson, muitíssimo obrigado pela aula, por mostrar também aqui mais detalhes para nós aqui desse outro pilar, assim como a cirurgia oncológica, a radioterapia, é esse pilar também muito importante no tratamento do câncer. Obrigado, doutor, e nos vemos logo mais no debate. Obrigado, Moura.